Olá, meus amigos, bom dia, né? Primeiramente quero desejar um abraço aí a todos os meus amigos. Hoje é o Dia Internacional do Abraço, estava vendo aqui. Então nada melhor que nesse momento que a gente está um pouco distanciado, a gente nos abraçar, mesmo que seja virtualmente. Bom, o mote desse vídeo é para falar um pouco a respeito de algumas coisas, alguns debates que eu abri aí no Face, e já agradeço de antemão a participação de muita gente, e cada um colocando a sua posição de forma consciente, sem agredir. Porque uma das coisas boas é o seguinte, é o que eu digo, vamos discutir ações e não pessoas, certo? Aí o questionamento era a questão do isolamento, do distanciamento e as ações empregadas pelo Estado. Aí quando eu falo Estado, eu falo todo o Brasil, porque cada governo está tendo uma posição diferente. Normal, somos um país heterogêneo, né? E quando foi hoje, agora de manhã, eu vi que teve uma reunião aí, né, remota, né, ou virtual, do governo federal com os governadores, certo? E muito me deixou feliz foi que a própria mídia colocou como uma reunião amistosa, né? Uma reunião de união, que é o que a gente sempre vem pregando, né? Claro, cada um tem seus posicionamentos, mas o importante neste momento é o que eu venho sempre dizendo, e algumas pessoas colocaram, é a união, gente, a união nossa, a união dos governantes principalmente, para combater, porque o inimigo comum é o coronavírus, é a Covid-19, e não somos nós. Às vezes nós temos as nossas divergências políticas, né, e posicionamentos políticos, mas existe um momento propício para a gente resolver isso. Qual é o momento propício? O momento propício é nas eleições. Nas eleições a gente se posiciona, cada um escolhe o seu representante. E quando se ganha um lado ou outro, a gente tem que baixar o palanque e aceitar, né? Agora, aceitar da seguinte forma, aceitar fiscalizando, porque a eleição não termina, quer dizer, a eleição termina no voto, mas o mandato começa, que esse é mais longo, né? E esse aqui sim é que deve ser acompanhado de perto, porque a gente tem que acompanhar nossos governantes para saber o que eles estão fazendo. Deixar essas farpas para depois. Estamos no mesmo barco, temos que aceitar. Eu, por exemplo, não votei no governador X e votei no presidente Y. Não é porque eu não votei no governador X que eu não vou torcer para que ele faça um bom governo. Agora, claro que a gente tem que estar fiscalizando, tem que estar acompanhando. E, de uma certa forma, fazendo algumas críticas, mas essas críticas têm que ser respeitosas, certo? Aí vamos lá. Questão do isolamento. Todo mundo sabe que eu nunca defendi isolamento. E eu gostei desse debate por isso, porque teve pessoas que defendem o isolamento total, outros parcial, outros distanciamento. Eu sempre me posicionei na questão do distanciamento social. Porque eu prego o seguinte, a gente muitas vezes faz comparações, e comparações aqui foram feitas, e a gente aceita as comparações, claro, é o seu pensamento, eu tenho que respeitar o seu pensamento. Como você tem que respeitar o meu. Eu só não discuto pessoas. Aí tem gente que ficou, de uma certa forma, um pouco magoado comigo. Eu não discuto pessoas. Não vou discutir pessoas. Pessoas não se discutem. Quem discute pessoas são as vizinhas lá que gostam de ficar na rua falando de A, de B e de C. Eu não discuto pessoas. A gente tem que discutir ações. Tá certo? Então, a ação de distanciamento definida por mim é um distanciamento controlado, gente. E aqui eu quero deixar bem claro o seguinte, quando eu defendo o distanciamento social e a preservação dos empregos, porque a gente já viu que o isolamento na prática, ele trouxe, e a gente vai ver isso na prática depois que essa pandemia passar, que ela vai passar. A gente vai ver a quantidade de desempregados. Porque eu, sinceramente, eu vejo muito mais gente desempregada do que gente com Covid.
Aí eu digo, não estou defendendo a questão só da economia, tá certo? É a preservação de empregos, porque muitas empresas, microempresários que eu conheço quebraram e demitiram. E são esses microempresários que tem 10, outro tem 20, outro tem 30, outro tem 40 funcionários, que não vão conseguir mais abrir suas portas após isso. Então, um distanciamento controlado. Como é que seria isso? Aí eu fiz as minhas colocações lá. Olha, vamos lá, eu vou começar pela polícia, a qual eu faço parte. Polícia não é só repressão não, gente. Do jeito que a gente bota o corpo policial para coibir as pessoas de saírem de suas casas, no seu carro, para ir para o centro do Recife, outro local, trabalhar ou fazer qualquer tipo de coisas necessárias, né? Porque a gente tem que, de uma certa forma, não é coibir, é conscientizar para que as pessoas não saiam para fazer coisas desnecessárias. Então a gente poderia colocar esse corpo policial, que as pessoas têm muito respeito, nas comunidades, para conscientizar sobre a higienização, o uso de máscara, né? Sobre aglomerações dentro desses comércios. E seria muito mais eficaz, né? Você colocar esse corpo da área de saúde lá dentro das comunidades. Porque estão se lembrando muito dos grandes centros. Você fecha o Recife, mas você não fecha a Casa Amarela, você não fecha Jordão. Vamos lá, você fecha Paulista, mas você não fecha o centro de Paulista, mas não fecha Janga, não fecha Jardim Paulista, não fecha Maranguape, não fecha Arthur Lundre, Miroeira, enfim. E essas pessoas continuam transitando. Sabe por quê, gente? Eu sempre disse o seguinte, olha, nós não podemos comparar nosso país com a Itália, com a Espanha, com a Suíça, como foi colocado, com Nova Zelândia. Nós somos um país heterogêneo, de culturas diferentes. Outra coisa, a gente tem que se lembrar o seguinte, tem gente que infelizmente trabalha de dia para comer de noite. Então, o que é que a gente tinha que fazer? Era fazer esse distanciamento, mas ele é controlado. Você está conscientizando, era isso que eu sempre defendi, para que as empresas não fechassem. Você vê mesmo, eu dou um exemplo, e eu coloquei aqui, a Jeep mesmo abriu e disse, eu vou cuidar dos meus funcionários. Então ela tem responsabilidade sobre os seus funcionários. Ela vai distribuir máscara, ela vai tentar diminuir essa questão de muita aglomeração nos turnos, ela vai otimizar a sua operação para poder controlar essa doença, tá certo? Porque não vamos nos enganar, né? Essa doença ela vai ficar, ela vai perdurar, ela vai ficar no meio de nós, não tem para onde, ela não vai sumir, ela não vai evaporar, como a gente convive com tantas outras. Aí vamos lá, outro ponto, a questão dessa criação desses hospitais de campanha. Isso da minha concepção, isso é minha concepção, isso foi um erro. Nós sempre tivemos colapso no sistema de saúde. Eu acho que as pessoas, eu entrei em alguns hospitais, né, e vi que parece que está melhor com a Covid. Né, parece que está melhor, porque a restauração era um lixo, muita gente amontoado em cima do outro, cheio de doença, e no chão. Então o colapso sempre houve. Por que não pegou esse dinheiro que foi disponibilizado pelo governo federal para aparelhar os hospitais? Porque o hospital de campanha você aluga a cama, você aluga os espaços. Aí depois, quando terminar a pandemia, você desmontou tudo e o dinheiro foi todo jogado pelo lixo, foi pelo ralo. Se você aparelha os hospitais que nós já temos, então esses hospitais eles vão continuar para atender, depois da pandemia, muitas doenças, e a gente vai estar com o hospital aparelhado, tá certo? A questão, então a gente economizaria muito dinheiro, e esse dinheiro poderia ser revertido em cesta básica, em máscaras, os EPIs que se chama, né? Os EPIs, os equipamentos de proteção, nas comunidades, conscientizando, pedindo para que as pessoas mantenham o distanciamento, o comércio controlando a quantidade de pessoas dentro dos seus estabelecimentos. Então é isso que a gente defendia. Vamos parar, gente. Outra coisa que eu queria colocar aqui que é importante, porque a rede social ela tem um papel muito fundamental, porque hoje em dia todo mundo pode gravar um vídeo, a gente não podia fazer isso antigamente, hoje a gente pode, tá vendo? A gente já coloca nas redes sociais e a gente conscientiza. Agora, claro que as pessoas que fizerem isso façam com responsabilidade, colocando as coisas de forma clara e debatendo o que tem conhecimento, porque tem muita gente que inventa um monte de coisa, fala um monte de besteira, incita coisas. Né? Eu vi já gente dizendo, veja só que coisa mais horrível, depois da pandemia agora está vindo uma tal de uma vespa, uma praga de vespa. Que é isso, cara? Amedrontar a população.
Então veja só o alcance das redes sociais com essas fake news, essas leseiras que muita gente, muitas vezes propaga isso. Propaga essas coisas. Eu vi na família a gente propagar e eu coibi, reclamei. Não façam isso. A gente está precisando de coisas boas nesse momento. Então, gente, o distanciamento social que foi defendido, que eu defendi no ponto de vista que algumas pessoas aceitaram, outras pessoas colocaram, não, eu só defendo isolamento, e eu concordo. Cada um tem sua posição. Agora vamos debater, sem debater pessoas, tá certo? Vamos esquecer pessoas, vamos esquecer as pessoas, vamos debater. Então o distanciamento seria esse, distanciamento controlado, fazendo uso do dinheiro de forma consciente, porque o dinheiro é nosso, o dinheiro é da nação, o dinheiro é do povo. O cara, me dói muito, me magoa muito saber que o prefeito do Recife está sendo fiscalizado aí. Compras de materiais sem licitação, porque agora pode fazer tudo sem licitação. E está sendo fiscalizado para saber se houve mau uso do dinheiro. Eu não estou dizendo que houve, eu estou dizendo que está sendo fiscalizado. Isso aí é com o poder público, isso aí é com o Ministério Público que diga. Entre o Ministério Público e o poder público, tá certo? Mas isso é vergonhoso a gente saber que, neste momento, esses políticos, eles se aproveitam da situação, tá certo? Então, gente, só para finalizar, o momento propício para a gente definir essas coisas será a eleição, tá certo? E a gente sabe. E eu vou aqui falar agora, vou trazer para o micro, para o meu município. Você vê esse hospital de campanha de Paulista aí, muito criticado, muitas pessoas fazendo filmagem, dizendo que ele não funcionou, que ele não funciona. Então, muito dinheiro empregado em vão. Aí, cadê os nossos vereadores para fazer a fiscalização disso? Estão todos calados, parados, eles nem se posicionam. Sabe por quê? Vou dizer um negócio a vocês, sinceramente. Tem muita gente que não tem nem conhecimento, não sabe nem o que é que está fazendo ali. Não sabe, não tem conhecimento. E a gente sempre tem um erro de votar em pessoas despreparadas para estar nesses cargos. Tá certo? Aí, quem é que sofre? Eu acredito que o grande reflexo desse sofrimento nosso, é justamente esse despreparo. A gente votar em pessoas que não têm preparo nenhum, que vão para ali só para oferir lucros. Porque um indivíduo que aparece, faltando 5, 6 meses antes da eleição, para fazer campanha política, esse cara ele não tem trabalho, ele não tem nem consciência, muitas vezes ele não sabe, ele é totalmente despreparado. O cara não sabe nem qual é a diferença entre Estado, governo, não sabe nem qual é o papel do vereador, do prefeito, né? Não conhece nem os 3 poderes, essa é a verdade. O cara tem um mínimo de compreensão, mas ele tem dinheiro e ele sabe envolver pessoas. Ele coloca uma coisinha ali, outra aqui, né? Um trabalhinho aqui, outro acolá, perto das eleições, e as pessoas esquecem a história de pessoas que vêm muito ao longo do tempo fazendo trabalhos e não reconhecem naquele momento. Então esse é o grande erro nosso. Nós vamos enfrentar uma eleição aqui agora. A pandemia vai passar, a máquina tem que continuar. Deus me livre que não tem eleição para que eu possa mudar o prefeito da minha cidade. Essa é a verdade. Deus me livre. E não possa trocar o corpo de vereadores da minha cidade. Porque é vergonhoso o que vem acontecendo. Tá certo? Então tem que haver, a gente tem que pensar nesse momento também nisso. Sabe por quê? É aquilo que eu sempre disse. Tem muita gente que diz, eu não ligo para a política. E eu estou nem aí para a política que se dane, para mim tanto faz. Eu lavo as mãos. Esse é o erro. Sabe por quê? Porque os caras que ganham são justamente esses, que fecharam, cercearam nosso direito de ir e vir, que não trabalharam pensando no próximo, pensando na saúde, em salvar pessoas, mas também pensando na economia, em preservar empregos. Porque, sabe por quê? Porque não tem conhecimento nenhum, ele não sabe discutir, ele é despreparado. Aí outra coisa, sabe o que é que ele está ali? Ele está ali para fazer o que ele sempre faz, oferir lucros. Para ele não importa, eu recebo dinheiro que venha do governo federal, que venha do estado, e eu gasto para mim, eu puxo tudo para mim e esqueço o povo que dane-se. Então isso aí é a dica que eu deixo para vocês, tá certo? Vamos enfrentar uma eleição, vamos ser conscientes na hora de votar, tá certo? E votar em pessoas que a gente, que venha fazer um bom trabalho, que tenha consciência do seu papel dentro
dessa função que ele vai oferir. E eu digo mais, só para encerrar, essa pandemia, ela veio, né? Ela veio para nos ensinar, tá certo? Eu não vou dizer que é uma coisa boa, como foi frisado ali que Lula disse, né? Muitas vezes as pessoas pegam uns trechos e colocam, mas não é uma coisa boa que veio, mas a gente tem que tirar a lição disso. Nós seremos diferentes após essa pandemia, nós vamos nos cuidar mais. Nós estamos entendendo que a gente passa muito tempo fora de casa, fazendo aglomerações desnecessárias, que a gente não se cuida como deveria. Eu até brinquei, eu disse, essa pandemia ensinou o seguinte, que Enéas Carneiro não era aquele cara estúpido e burro como a turma falava, e era um cara totalmente inteligente e preparado, e que Michael Jackson, que usava máscara, quando estava no meio de aglomerações, ele não era hipocondríaco. Então essa doença ela veio para ensinar muita coisa a gente. E a gente tem que tirar a lição disso, é o que eu sempre digo. Vamos aprender nas adversidades. É aí que a gente cresce. E a gente vai ter que. A gente está aprendendo muita coisa com isso. Então Deus está nos mostrando tudo isso. Um abraço a todos, um feliz dia do abraço, né? Sintam-se abraçados aí, já que a gente não pode fazer isso fisicamente, né? E vamos tocando o barco. Vamos vencendo um dia de cada vez. Valeu, um abraço.